Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a técnica e o posicionamento do paciente na radiografia panorâmica. Eu me chamo Diego Thierry, sou professor de radiologia e professor aqui do canal Irradiano em Odontologia. Bom, hoje a gente sabe, pessoal, que no mercado existem vários tipos de equipamentos radiográficos panorâmicos, né? Independente do tipo de aparelho, existem alguns requisitos que são comuns a todos eles quanto ao início do processo para a gente fazer a tomada radiográfica, né? Então, o que é comum a eles é a preparação do paciente, o posicionamento do paciente, a preparação do equipamento e o momento pós-exposição. Tá certo? Então esses são os momentos que são comuns aos equipamentos, independente da sua especificidade, independente do seu fabricante, tá certo? Então, a gente sabe que existem basicamente dois tipos de aparelho radiográfico, né? Aquele que recebe a imagem através de um mecanismo digital, né? E existe aquele equipamento que recebe as imagens através de um mecanismo analógico, tá? Quando a gente fala nos equipamentos que recebem a imagem através de um mecanismo analógico, a gente fala de adicionar uma etapa que é muito importante e ela tem que ser feita dentro da câmara escura, tá? Que é a montagem do chassi, tá bom? Então a gente vai para dentro da câmara escura, a gente abre o chassi, coloca os ecrãs intensificadores dentro do chassi, tá? E logo em seguida a película. E aí a gente fecha esse conjunto e leva até ao equipamento, onde a gente vai colocar esse conjunto dentro desse equipamento para iniciar o processo de tomada radiográfica, tá certo? Então a gente mostra aqui a região em vermelho, nessa figura ao lado direito, aonde que o chassi ele vai se encaixar na máquina do equipamento analógico, tá bom? E aí depois de preparado o paciente, depois de a gente preparado o equipamento, a gente chama o paciente para a sala para fazer todas as orientações, falar um pouquinho com ele quanto ao barulho que ele vai escutar, né, no processo de aquisição da imagem. E aí a gente pede para o paciente remover todos os adornos que ele tiver, tá certo? Brinco, píceres, óculos, tá certo? Cordões, tá bom? E não esqueçam também, pessoal, de perguntar se esse paciente ele tem próteses, tá? Porque essas próteses também têm que ser removidas, tá bom? A gente mostra aqui duas radiografias panorâmicas que essas orientações elas não foram devidamente passadas ao paciente, tá? Então nessa radiografia panorâmica mais de cima, nessa superior, a gente observa que tem aí a grade metálica da prótese do paciente, né? E aí nessa radiografia mais embaixo a gente observa os brincos da paciente, né? Então sempre lembrar de pedir para o paciente remover todos os seus adornos, óculos, próteses, tá certo? E aí sim a gente leva o paciente para a máquina, né, para poder fazer a tomada radiográfica, tá bom? Então, pessoal, depois de ter feito essa orientação inicial, a gente pede para o paciente fazer a colocação do avental plumbífero, tá? Então, essa etapa é fundamental. Muito embora, tá certo? Lá em 2001, no Reino Unido, um Guidance Note falou que não há necessidade de colocação do avental plumbífero para realização de imagens radiográficas panorâmicas, tá? Para evitar a possibilidade de uma interferência do avental plumbífero na formação da imagem, tá certo? Mas só, pessoal, que isso aí a gente pode superar essa dificuldade apenas com um bom posicionamento do paciente, tá certo? Então, a gente trouxe aqui uma imagem para a gente ver essa situação em que o Guidance Note fala, tá certo? De colocar, de aparecer uma região radiopaca, tá? na imagem, né? A gente pode ver aqui mostrado pelas setas pretas, tá? Essa situação do avental plumbífero, mas isso aqui eu já falei que pode ser vencido pelo bom posicionamento do avental e do paciente na tomada radiográfica, tá bom? Então não vamos adotar isso aqui, tá certo, pessoal? Vamos cuidar sempre com um bom posicionamento do paciente, uma boa colocação do avental plumbífero, para a gente fazer
a tomada radiográfica. Então, sempre vestir o paciente com um avental de chumbo, tá? E aí a gente vem com a continuação da preparação do paciente, tá? Então a gente leva o paciente até a máquina, pede para ele fazer o apoio das mãos, sempre na posição ereta, tá? Uma posição ereta que vai permitir uma maior estabilidade do corpo. A gente pede para o paciente colocar o mento no devido local, tá? No apoio para o mento. E a gente pede para o paciente fazer a oclusão dos incisivos no dispositivo de mordida, tá? E logo em seguida a gente faz os ajustes das olivas, tá certo? Então, pessoal, os incisivos superiores e inferiores, eles têm que ser ocluídos nesse dispositivo de mordida, tá? E essa oclusão, ela muitas vezes acontece sem problema, tá? Porque a maioria das vezes, o paciente tem o que a gente chama de mordida tipo classe 1, tá? Então, alguns pacientes podem apresentar dificuldades nessa oclusão dos incisivos, tá? Principalmente os pacientes que a gente diz ser classe 2 e classe 3, tá? Classe 2, pessoal, é aquele paciente que é popularmente conhecido como dentuço, né? Onde a maxila é mais proeminente do que a mandíbula. E o classe 3 é aquele paciente que tem um queixo um pouco mais proeminente, né? Então, acaba dificultando esse processo de mordida nesse dispositivo de mordida para fazer o devido posicionamento, né? E aí, essa situação da mordida, né, dos incisivos vai me garantir que essas estruturas, pessoal, que eu quero radiografar, vai estar dentro do plano focal do equipamento, tá? Esse plano focal nada mais é a região em que vai me garantir que eu tenho uma boa nitidez da minha imagem, né? Das estruturas que eu quero focalizar, que eu quero fazer a tomada radiográfica. Então, eu trouxe aqui essa imagem para que vocês possam observar em verde essa região do plano focal. Então, todas essas estruturas que estão dentro dessa região esverdeada é que vai aparecer na minha radiografia com a maior nitidez, tá? E quanto mais próximo desse verde escuro, mais nítido a minha imagem vai ser, tá certo? Então, por isso aí a importância de a gente manter um bom posicionamento nessa mordida dos incisivos, tá? Superior e inferior. Outra situação que a gente tem que orientar o paciente é que na hora da tomada radiográfica, o paciente mantenha a ponta da língua no céu da boca, tá? Durante todo o processo, porque isso vai permitir que eu tenha uma boa nitidez das raízes dos dentes inferiores, tá certo? Então, durante toda a etapa, pedir para o paciente colocar a ponta da língua no céu da boca, tá certo, pessoal? Lá no palato. Pronto, ajustamos o paciente, né, na máquina, agora a gente vai para o ajuste fino, né? Então a gente tem que começar a fazer os ajustes dos planos e das linhas, tá certo? Então, pessoal, existe o ajuste do primeiro plano, que é o plano de Frankfurt. A gente viu na aula, né, nas outras aulas, que o plano de Frankfurt é o plano que sai ali do tragus da orelha, né, e vem anteriormente até a porção mais inferior da cavidade orbitária, tá certo? E aí, esse plano ele tem que estar paralelo ao chão, tá certo? E aí, depois disso, a gente faz o ajuste da linha canina. A linha canina ela pode ser ajustada colocando essa linha na comissura labial, tá? Então, essa comissura labial, ela coincide muitas vezes com a posição do canino. Daí, a linha canina, tá? Outro plano que deve ser ajustado é o plano sagital mediano. Esse deve ficar perpendicularmente ao chão, tá? Então, depois de a gente ter ajustado o plano de Frankfurt, a linha canina, a gente faz o ajuste do plano sagital mediano. Bom, aqui eu trago uma imagem, né, de radiografia panorâmica em que o plano de Frankfurt ele ficou um pouco mais acima do que deveria, né? Como se o paciente tivesse inclinado a cabeça para cima. Então a gente tem imagens como se a radiografia tivesse sido estendida, tá certo? E se perde uma boa interpretação da imagem no final, tá? Da mesma forma, eu tenho uma radiografia panorâmica com um aspecto de como se ela tivesse sido comprimida. E isso acontece quando o plano de Frankfurt ele é inclinado para baixo, tá certo? Como se o paciente tivesse inclinado a cabeça para baixo, tá certo? E aí a gente apresenta essas imagens nesse perfil e também dificulta
a nossa análise radiográfica, tá? Então, finalizado esse processo, tá? A gente vem para o momento pós-radiação, né? Depois de ter feito todo o ajuste do paciente, da cabeça do paciente, das linhas e dos planos, a gente vem para o final, né? Então a gente tem que fazer a remoção do suporte das têmporas, né? As olivas. A gente faz a limpeza do aparelho e esterilização da placa de mordida. Essa placa de mordida ela tem que ser trocada de paciente em paciente, tá certo, pessoal? Então, em cada paciente a gente tem que trocar essa placa de mordida. No final a gente descarta as luvas, né, no lixo contaminado e aí o filme ou o sensor devem ser processados, tá certo? Então essas são as etapas que a gente tem que seguir para fazer uma boa tomada radiográfica, tá bom? Então, pessoal, espero ter ajudado. Vou pedir para que vocês já deem uma curtida aí embaixo na aula, tá certo? Se inscreva no canal e qualquer dúvida, sugestão, crítica, pode deixar escrito aí embaixo também nos comentários que a gente vai respondendo, tá bom, pessoal? Um abraço, até a próxima, se Deus quiser, tudo de bom, até mais.